Está começando o Pod Fem, um podcast feminista que fala sobre moda, empoderamento e interseccionalidade. Eu sou Rafaela Alves e esse podcast não é mais o meu projeto de conclusão de curso. Já foi, e eu estou aqui agora para dar continuidade neste projeto lindo que criei com tanto carinho e desde sempre sabia que não podia limitar ele somente no meu período acadêmico. Eu sei que com o PodFem eu posso contribuir com a luta por tanta desinformação do próprio movimento feminista que tem por aí, e eu tô aqui para isso. E também para trazer entrevistas com mulheres incríveis e passar adiante informações valiosas, sempre vinculada com o feminismo e a moda. E no episódio de hoje iremos falar sobre moda afro-brasileira. Antes de tudo, precisamos entender que a moda deve compreender as mudanças culturais e sociais que envolvem toda a sociedade, porque a moda não está somente relacionada ao modo de se vestir, mas também aos interesses e comportamentos de cada indivíduo. E também está diretamente relacionada aos interesses de grupos sociais. A moda afro-brasileira pode receber uma influência da cultura brasileira e da cultura africana. E essa mistura de elementos traz referências culturais cheias de riqueza em detalhes, porém ainda encontra muitas barreiras no mercado brasileiro por conta de preconceito mesmo. Mas vamos discorrer sobre isso ao longo deste episódio com a entrevistada Cíntia Mariá, que é designer de moda por formação e atua como estilista e pesquisadora independente. Também é coordenadora de estudos e pesquisa na Associação Nacional de Moda Afro-Brasileira e uma das fundadoras do Núcleo de Pesquisa em Modas Africanas e Afrodiaspóricas. Cíntia, seja bem-vinda ao PodFem. Fique à vontade para se apresentar ao nosso público, nos falando um pouco mais sobre você. Olá, tudo bem? Espero que, eu não sei qual o horário que a gente vai passar, mas que vão nos ouvir, né? Então, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigada, Rafaela, pelo convite, né? E fico feliz que você deu continuidade a esse seu projeto acadêmico, né? Que ele vá além dessa do primeiro passo que você deu para muito mais adiante. Falar um pouquinho de mim e do meu trabalho, acho que as duas coisas se conversam, porque desde que eu me entendo por gente, eu estou inserida entre as artes e as criações, entre linhas, né? Eu falo que entre linhas e, todo esse contexto lúdico, né? Vamos entender assim, da criação. Né? Então, eu sou de uma família de artesãos, né? Então, minha mãe e meu pai trabalhavam com artesanato, tanto em madeira, né? Quanto em cerâmica, em arranjos, né? Coisas decorativas. E a minha mãe e minha avó, elas faziam crochê e tricô. A minha avó já é falecida, mas minha mãe ainda continua dentro desse ramo da, da confecção de peças em crochê e tricô. Então, eu vim desse universo. Minha avó costurava também. Então, todo esse meu processo criativo, ele leva muito dessas minhas referências, né? Então, e isso tudo foi acarretando não só nas minhas peças como forma física, mas também nos serviços, nos cursos, nas palestras, todo o meu convívio, né, dentro e fora da moda. Então, eu sou considerada por algumas pessoas uma artista multimaker, porque além dessa parte ligada à moda, eu faço ilustrações, e essa minha questão com as ilustrações, eu retrato muito a questão das mulheres negras, né? Enaltecendo a beleza dessas mulheres, né? Mostrando diversos corpos, diversos tons de feminino, e eu trago isso também nas minhas peças. Eu falo que eu crio o universo feminino com vários, pensando em diversos tons, né, desse feminino, então de vários corpos. Então eu penso na mulher trans, na mulher gorda, na mulher que é muito magra, né, e a mulher que é alta, que é baixa. Então eu penso em vários tipos de mulheres quando eu estou no meu processo criativo. O diferencial, e acho que o que é mais importante quando eu penso em relação a essas mulheres, é na construção
dessa mulher como uma mulher forte, né? Uma mulher que, dentro de todos os seus afazeres e correrias do dia a dia, ela pensa no seu estar bonita, né? Em roupas coloridas, alegres, diferentes, que levam o toque artesanal, porque o meu trabalho traz muito isso, então eu trabalho muito com a questão de bordado manual, de costura manual também, em alguns casos. Então, esse resgate e essa aplicação, né, dessa minha ancestralidade sempre está presente dentro disso. E quanto à sua linha de pesquisa, quer nos falar um pouco mais sobre como você começou a pesquisar a moda afro-brasileira? Sim, dentro da área da pesquisa, desde que eu terminei minha parte acadêmica também, eu fiquei nesse processo, porque dentro da academia eu tive já um grande problema em relação ao TCC, que era como levar a moda afro para dentro da universidade, né? Onde era 2012, algo ainda que para eles era novo, né? Então eu fui questionada até por professores sobre como eu ia tratar de um segmento que não ainda se tinha certeza se era passageiro ou não, se ele acontecia ou não, né? E aí foi aí que eu questionei até um professor, se eu não trouxer isso agora para dentro da academia, quando que vai ser o momento para isso, né? Então, se vocês ainda não estão entendendo qual é o processo, eu estou vivendo esse universo, eu crio dentro desse universo, porque eu já tinha minha marca, né? Quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha minha marca, já tinha contato e fazia alguns freelances para algumas marcas que trabalhavam dentro desse segmento. Então, eu quis levar isso para dentro da academia. Então, a minha pesquisa começou a partir desse processo. E aí eu fui entendendo que esse novo para eles, na verdade, não é novo, né? Era um apagamento que a gente teve durante anos dentro da moda brasileira, né? A gente pode falar numa moda no contexto geral, só que eu pego, meu foco de pesquisa são brasilidades e são essa questão de onde parte a moda brasileira como um todo. E aí eu fui buscando as minhas, me aprofundando nessa pesquisa. E aí eu descobri as negras crioulas do século XVIII e XIX, né, que eram mulheres, as famosas ganhadeiras, as mulheres que eram libertas, né, e muitas pessoas ainda erroneamente dizem que eram escravas, escravizadas, né, e essas mulheres já não eram mais, porque elas tinham suas condições de libertas e tinham menções em libertar outras pessoas pretas, né? Então a gente tem um grande equívoco quando a gente pensa nessas mulheres e em relação à moda também, porque elas faziam muitas coisas, né? Então a gente tem naquele período onde tinha os alfaiates também, que eram homens pretos que tinham os seus espaços de que hoje a gente considera são os ateliês, né? Mas naquela época eram chamadas de guilas. E aí eles tinham essas mulheres como costureiras. Então, o trabalho de costurar, de bordar, era feminino. Né? O ofício do alfaiate é masculino, mas essas mulheres vinham dentro da moda já nessa criação. Então, elas tinham um jeito próprio de se vestir, elas tinham, como elas tinham ligação com as rotas de comércio, elas também comercializavam tecidos, elas tinham tecidos nobres, elas tinham toda uma importância dentro da construção da moda do Brasil que foi apagada, porque a gente tem a moda dita brasileira, criada no Brasil e pensada por brasileiros, só entre ali a década de 60 e 70, que as pessoas trazem isso mais a fundo dentro dos cursos de moda, né? Então, eu fui entender que vinha muito antes, teve esse apagamento, porque eram mulheres pretas que criavam e que tinham esse estilo próprio de se vestir. Quando a gente vê a questão das joias crioulas, né, nada mais eram joias produzidas por pessoas pretas para essas mulheres pretas, porque elas tinham todo um poder simbólico, um poder de
de tradicionalidade, de sincretismo, que só entre eles era difundido, vamos dizer assim. Então, todo o meu processo de pesquisa foi vindo daí. E aí eu fui vendo. Aí eu criei uma linha cronológica, onde que eu entendi quais eram os principais pontos de influência da moda afro-brasileira. Né? Então, a gente... Por isso que quando eu dou o meu curso de introdução de moda afro-brasileira, ele surge das negras crioulas do século XVIII e XIX e vai até o afrofuturismo brasileiro, que é uma terminologia que eu cunhei em cima de uma análise de que o afrofuturismo no Brasil ele também acontece de uma forma diferente, muito específica, né, dentro da questão da população negra. Então, Cíntia, por que moda afro-brasileira? Bom, porque ainda existe a necessidade da gente mostrar que estamos presentes, né? Com toda essa questão que eu falei para você do apagamento, né? De um legado negado, né? Então, é importante ainda que se denomine como moda afro-brasileira. Não deixa de ser moda, né? Só que ela tem as suas particularidades. Então, só por uma pessoa preta existir, já é uma questão de enfrentamento. Né? A gente sabe que em determinados lugares as pessoas ainda nos olham com rejeição. E se a gente está vestido de uma forma que ainda é muito específica, que ainda como posso dizer, ela ainda traz essas características culturais de resistência, enfrentamento, né? Por ser muito caracterizada com as nossas preferências, então isso enaltece a nossa negritude, mas em compensação deixam alguns espaços ainda dentro do universo da moda, da sociedade moda, que é negado. Então, lógico que com o passar dos anos, a gente foi vendo que a mídia abriu muito, né? A internet acho que ajudou bastante essa difusão da moda afro-brasileira, mas eu acho que ainda a gente está num caminho de enfrentamento. Então, ainda a gente precisa usar, né, essa questão do termo moda afro-brasileira para deixar específico que é uma moda pensada por pessoas pretas para pessoas pretas, né? Para entender que esse corpo ele precisa de ele tem algumas necessidades que a moda convencional não estava atendendo, né? Por nos excluir, por excluir a nossa estética, por excluir a nossa forma de pensar também em relação ao que é moda, a gente precisou, né, fazer esse segmento separado dentro do universo da moda. A moda afro-brasileira ainda sofre com barreiras impostas pelo preconceito, mas aos poucos está entrando no cenário da moda nacional, sendo desenvolvida por pessoas que buscam valorizar e disseminar a cultura afro através das roupas e acessórios e afins. Na moda afro-brasileira pode-se encontrar as misturas da diversidade que os negros vindos da África produziram aqui no Brasil baseada em diferentes religiões e crenças, e que foram se moldando para se adequar com os padrões daqui. O fato é que, como você mesma disse lá no início, sabemos que a mão negra sempre esteve presente no mundo da moda, mesmo que isso fosse encoberto. Mas, Cíntia, historicamente, como e quando começou a se falar sobre moda afro-brasileira? Quais foram os primeiros registros? Bom, a gente tem uma questão de mobilizações, eu acho que internacionais, né? Então a gente foi tendo revoluções e independência de alguns países africanos, a questão dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, e aí a gente foi tendo lá para a década de 60, 70, um grande avanço em relação a esse resgate da negritude, né? E aí se tornou mais visível e mais comentado, né? E mais difundido em relação à produção de peças também
as roupas afro-brasileiras. Na verdade, as roupas afro, na verdade, como um todo, né? Então, eles tinham uma relação muito semelhante em vários países, né? Eram as batas, era a questão das cores, né? Centrou muito a questão das cores panafricanistas, né? Dentro desse período, onde as pessoas estavam realmente mostrando que a gente tem a nossa própria estética, a gente não precisa seguir os padrões que são impostos, a gente tem uma questão de diferenciar na forma de se vestir em relação à modelagem, em relação às cores, às padronagens. Tudo isso foi entrando a partir desse período, da década de 60 e 70. Né? Então, até aconteceram vários movimentos onde tiveram os bailes blacks, tanto em São Paulo, no Rio, teve no Sul também, teve alguns movimentos assim, teve os movimentos reggae também, do Nordeste, que foram trazendo, né, esse estilo vestimentar à tona. E aí a gente teve ali na década de 90, onde começaram as primeiras utilizações do termo moda afro-brasileira. Então ele veio surgindo só depois de muitos anos, assim. Então foi vindo a questão estética, foi vindo a questão de entendimento e de resgate dessa negritude, né, desse entendimento da pessoa preta quanto pessoa preta, porque a gente vive num universo que é projetado e todo estruturado para pessoas brancas. Então, para você se enquadrar no universo, no mercado de trabalho, para você ser socialmente aceito, você tinha que adotar padrões que a branquitude instalava. Então, as pessoas elas não podiam ir trabalhar, por exemplo, com cabelo black power. Então, nesse período dessa época, tinha a questão também das perucas. A minha mãe mesmo usava peruca nesse período, porque quando tinha que ir trabalhar, às vezes tinha que. Nesse período ela estava estudando, acho que ela estava estudando ainda na faculdade de Direito. E aí ela trabalhava no imobiliário. Só que às vezes tinha que visitar um cliente, alguma coisa assim, ela não podia ir com o Black Power dela. Então o que ela tinha que fazer? Colocar peruca. Muitas, para trabalhar, faziam isso. Então elas iam para o baile com o Black Power delas e tinha que usar peruca para socialmente ser aceitas. Né? Era um período que a peruca foi muito forte. Né? Hoje em dia a gente tem a questão da lace ser usada em relação à só estética, né? De mudar. Hoje eu não quero estar assim, hoje eu quero estar assado, e eu mudo o meu cabelo para me sentir bem. Mas naquela época tinha uma imposição também em cima disso. Né? Então elas tinham que, e para algumas situações, estar pronta para esse enfrentamento social. Né? E quais são as tendências que possuem cultura africana? Bom, o meu trabalho ele não foca muito em relação à questão de tendências, né? Então eu trabalho com a questão, principalmente a minha base de pesquisa, tudo, meu trabalho não é africana em si, né? É afro-brasileira, afrodiaspórica em relação à brasilidade, né? Então eu vou mais no entendimento antropológico, social, cultural, do que nessa questão sazonal, né? Da gente pensar o que é tendência hoje, o que vai se usar hoje, né? Então, meu foco maior é nisso, né? Nesse pensar esse corpo, pensar em outros contextos que vão muito além, né, dessa análise do que eu vou usar agora. É lógico que dentro da moda brasileira e dentro do meu trabalho eu acompanho, né? Porque a gente acaba acompanhando o que está na mídia, a gente acaba tendo alguns colegas que conversam de algumas situações, então a gente tem algumas marcas no Brasil, né, e fora do Brasil, que trazem isso. Então a gente tem alguns eventos que mostram bastante essa relação dos corpos pretos, não só
no contexto brasileiro, né? Então a gente tem, acho que não lembro se é África Fashion Week, tem alguns eventos em Lagos, que é a capital da moda na Nigéria. Temos também esse Africa Fashion Week, ele acontece em alguns países, se não me engano. Eu não sei como é que está funcionando ainda, mas ele acontecia, no caso, ele acontecia em Londres, Nova York e Paris, se não me engano. Né? Então, ele era feito com designers, todos africanos, né? E trabalhavam bastante essa questão do africano fora do seu território. Né? Então, tem essas construções também dentro da moda que são interessantes, super válidas, principalmente para quem quer pensar em relação às tendências. Né? Mas o meu trabalho em si, eu não foco muito nessa questão, até porque ainda a gente tem uma sociedade que elitizada dentro do universo da moda, que ela dita ainda o que é moda afro-brasileira, o que é moda afro. Né? Então, ela ainda quer conduzir como é que nossos corpos têm que agir de acordo com o que eles acham que é o ideal para nós. Né? Então, a gente tem a questão também, por exemplo, da Visco, que é a maior produtora de tecidos ditos africanos, ela fica na Holanda. Né? E as pessoas ainda, em alguns casos, por falta de informação, enaltecem esses tecidos, porque os tecidos tradicionais mesmo africanos, tem alguns que não saem do seu país. Né? Então, são tecidos que são de reinado, tecidos que são tradicionais de família. Então, eles não chegam, a gente acaba não tendo acesso a esses tecidos. Então, o que aconteceu? A China e a Holanda dominaram esse mercado, então é esse tecido que a gente tem acesso. Ele não é um tecido tradicional africano, e é um tecido que eles impuseram com tanta grandeza que até dentro do continente africano, muitos países fazem um uso quase que exclusivo dele. Né? Então, para você ver como é que é ainda a grandeza do problema que a gente tem dentro da moda quando a gente vai pensar em corpos pretos. Então, a gente é limitado a todo tempo. A gente a todo tempo, eles tentam moldar esses corpos. Né? Entendo, mas existe uma questão das influências da cultura afro na moda, né? Sim. A gente sabe que, como por exemplo, as miçangas, algumas estampas. Então, reformulando a minha pergunta, gostaria que você falasse sobre as influências da cultura afro na moda. Bom, ela sempre esteve presente, né? E tem muitas coisas que são feitas de formas automáticas, vamos dizer assim, que as pessoas não associam que eram tradicionalidades africanas. A gente tem a questão dos bordados, né? Então, quando a gente vê esse boom dos bordados, a gente pouco escuta, quase nunca, são raras as pessoas que têm esse entendimento que o bordado era um ofício africano. Né? A gente tem a questão também das estamparias manuais, tingimento natural, tudo isso são tecnologias já conceituadas ali dentro do território africano. E que a gente tem isso hoje muito presente dentro da moda. Lógico que a gente tem outras etnias que também fazem esse processo, né? A gente tem na Índia, é uma das maiores indústrias não, vamos dizer, maior concentração de tingimentos naturais, né? E as pessoas não trazem muito essa questão. Então, quando vamos falar de sustentabilidade, eu falo que o termo sustentabilidade ele veio só trazer à tona coisas que pessoas pretas já faziam há muito tempo atrás. Né? A gente tem a questão de todas as questões, né, do bordado, do tingimento natural, a questão dos brechós. Né? Então, o brechó na minha época não era uma questão de luxo, era uma questão de que famílias pretas precisavam se vestir, tinham grande quantidade de pessoas na família e a gente procurava bazares e brechós para comprar as peças, porque nem sempre dava para comprar roupa nova para todo mundo o tempo todo. Né? Ou então tinha muito aquela questão de passar
do irmão para o outro, de um primo para o outro, conforme as crianças iam crescendo, ou até conforme as pessoas iam ganhando ou perdendo peso. Então, a gente já tinha toda essa questão muito presente na nossa vida. Né? E aí, quando surgiram essas questões dos brechós, eu falei assim, mas tudo isso a gente já fazia. Né? Então, é uma questão que as pessoas ainda não conhecem, talvez, a outras realidades. Né? Quando a gente tem a questão, como a Chimamanda diz, que é o perigo da história única. Né? Quando as pessoas não conhecem o outro lado, elas vão absorver só aquilo que está vindo de informação presente. E aí a gente tem a questão da estamparia, das padronagens, né, geométricas, que é muito forte dentro do continente africano. Você trouxe para a gente a questão das miçangas. As miçangas também é muito, é muito presente, né, dentro disso. E a gente tem várias coisas assim que foram apagadas, né, quanto o uso de pessoas africanas. Quando eu comecei a estudar sobre as negras crioulas do século XVIII e XIX, eu fui entender que até o uso do branco, né, que era uma influência islâmica e que é muito presente dentro do universo preto, e as pessoas não enxergam isso também como algo relevante para a moda afro-brasileira. Né? Então, quando a gente pensa no uso do branco, a gente pensa na questão religiosa, a gente pensa na questão de tradicionalidade, que as pessoas não colocam isso à tona. Então, é como se a gente não tivesse esse direito, né? Quando a gente vê aqueles vestidos de renda, de com a renda branca, né? Com a renda, as pessoas não assimilam isso como algo que já era presente dentro do guarda-roupa de pessoas pretas. Né? E elas trazem isso muito à tona como algo de agora. Né? Então a gente tem a questão dos ombros, né? E a questão das blusas de babado e ombro caído, que é também algo muito forte dentro dessas influências, né? Afro que a gente tem a questão de calçados, que as pessoas também não associam aquele modelo de sapato que o mullet, Ser o mule, né? Aham. ele é tipo, aberto atrás, fechadinho na frente. Ele é um sapato de tradicionalidade islâmica, que era muito usado pelos povos pretos, né? Dentro e fora do continente. E as pessoas não fazem essa assimilação quando elas fazem o uso desse tipo de elementos. Né? Então a gente ainda tem dentro da moda, né? E assim, de uns anos para cá mudou muita coisa, mas ainda tem muito que se mudar. Porque antes a gente, quando tinha alguma coisa que falava que era de influência ou inspirado numa coisa afro, eles traziam só um animal print e uma moda safari. Né? Era isso que eles falavam que era a tendência inspirada na África. Né? Então, eles esqueciam que muitos dos elementos que eles já estavam usando também tinham partido do continente e das suas diásporas como um todo. A moda afro-brasileira é e vem se tornando cada vez mais um símbolo de resistência e vem ganhando força nessa luta contra o racismo e a discriminação, porque é uma moda que segue uma luta para preservar valores culturais e ancestrais buscando uma sociedade mais igualitária. Sendo assim, podemos afirmar que a moda afro-brasileira é política também, né? Porque é uma forma de resistência. Sim, né? E um corpo preto é um corpo político. E ele se vestir, ele pensar nessa moda, né? E pensar em trazer a sua negritude quando ele assume, né? E quando ele se liberta, vamos dizer assim. Eu falo que quando eu falo, não, eu pego uma fala de Neuza Souza Santos, que ela escreveu o livro Tornar-se Negro, e ela diz muito isso, né? Essa questão de se libertar. Ela, Abdias do Nascimento,
eles trazem essa questão do negro quando ele se liberta, quando ele entende a sua negritude e ele vai atrás de coisas que te representam. Então, usar o cabelo nas suas estéticas naturais acaba sendo um ato de resistência, porque a vida inteira foi imposto que a gente tinha que alisar o cabelo para ser aceito, porque o nosso cabelo não era alinhado, porque o nosso cabelo não estava dentro, não estava esteticamente bonito, né? Então, quando a gente assume, a gente entende que tudo que a gente tem também é belo, né? Então, isso é uma libertação, porque aí a gente não vai mais atrás do que foi imposto, né? Então, a gente teve a vida inteira a imposição pela mídia, a imposição dentro das escolas, a imposição dentro da própria família, onde pessoas pretas não conseguem entender que elas precisam se libertar. A gente tem isso dentro das famílias ainda. Foi uma violência tão grande feita com a população preta no país, né, no mundo, né, porque ainda em outros países a gente encontra essa situação, que as próprias pessoas pretas acham que você está fora de uma estética aceitável quando você resolve assumir sua negritude, quando você resolve usar o seu cabelo de forma natural, quando você resolve usar roupas coloridas, por exemplo, que são cores que acabam predominando e realçam, né, o nosso tom de pele, e foi negado para a gente também esse tom de pele. Esses tons de vestimentas e de roupa e de acessórios, maquiagens como um todo. Durante muitos anos, eu escutei falar que eu, quanto pessoa preta, não ficaria bem de batom vermelho. Né? E muitas revistas e muitos consultores de modas conceituados, maquiadores, frisavam isso. Então, para a gente entender que era possível, sim, a gente usar um batom vermelho para cada tom de pele, né? Porque a gente, quanto pessoas pretas, a gente tem vários tons de pele, né? E para cada um tem um tom de vermelho diferente, um tom que vai realçar mais o seu tom de pele ou vai apagar mais, assim como para todas as outras pessoas, né? E a gente teve muita essa imposição dentro do universo da moda. Eu falo que a sociedade moda ela tem que se reformular em muitos pontos, né? Então, quando a gente pensa em decolonialidade, quando a gente pensa em desconstrução, né, desse universo que foi instaurado em relação à moda, ainda tem muito que se fazer. E existe uma questão de apropriação cultural caso pessoas que não são negras aderirem à moda afro-brasileira? Bom, a questão de apropriação cultural, ela existe a partir do momento que a gente usa um elemento que não é da nossa cultura. Isso independente de, de ser cultura afro ou não, né? Então, qualquer elemento que a gente usa que não faz parte da nossa cultura é uma apropriação que a gente está fazendo referente àquilo. Só que o que acontece é a questão que essa apropriação ela pode ser entendida de forma positiva ou negativa. Né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai usar um elemento que não faz parte da nossa cultura, a gente tem que entender toda a questão simbólica e tradicional daquele elemento, para a gente entender se vai fazer o uso dele ou não, se a gente tem entendimento para aquilo e se a gente vai levar aquilo não como uma forma desrespeitosa. Né? Então, por exemplo, existem elementos, e eu vou dar um exemplo assim do turbante branco. Eu não uso turbante branco, eu raramente faço turbante branco, eu faço só se eu sei que realmente aquela pessoa vai usar para aquela ocasião, porque é um elemento sagrado. Ele é usado dentro dos terreiros, ele é usado dentro das religiões de matriz africanas. Então, as pessoas que fazem o uso de um turbante branco, ela tem que ter todo o entendimento. Por que eu estou usando? Eu estou usando um turbante branco porque está na moda? Eu estou usando porque eu faço parte da religião de matriz africana? Eu estou usando porque eu acho que não tem nada a ver? Então, por que você vai fazer o uso de uma coisa que tem uma característica e tem
uma questão muito forte, que é o respeito, né? É o respeito e é a questão que aquelas pessoas tenham um porquê usar aquilo, né? Tenham todo um significado por trás daquilo. Então, a gente tem que saber quais são os elementos que a gente vai usar dentro de qualquer cultura, né? Então, se é um elemento sagrado, né? Por que eu vou sair usando um elemento sagrado? A gente vê hoje em dia muitas pessoas usando um kippah, ou então usando, como que chama? Um patuá também, como se fosse elementos de moda, né? Eu já vi várias marcas vendendo peças que, para mim, que estou de fora, mas tenho muito conhecimento em relação ao contato de pessoas da família, em questão de contato de amigos, de pessoas que fazem parte da religião de matriz africana, de peças que estão vendendo hoje em dia como acessórios, que são de dentro do terreiro, que são coisas que carregam uma grande simbologia e um grande poder místico. Então, não é uma coisa assim que tem que cair na banalidade. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas usam, com o que elas compram e o porquê que elas usam. Né? Entender, eu vou usar isso aqui, por quê? Né? Se alguém me questiona na rua por que eu estou usando isso, eu sei defender o porquê que eu estou usando isso. Né? Então, é essa questão da apropriação. Então, ela é positiva ou negativa. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu abraço, de repente, uma causa que tem a ver com aquele movimento, com aquele elemento que eu estou usando, tá ok. A partir do momento que eu vou usar porque eu vi na revista e achei legal, porque eu vi alguém na televisão, porque eu quero usar porque está na moda, o dito está na moda, que exclui e também banaliza algumas culturas, então aí é uma forma de se apropriar negativamente de uma cultura. Ai, perfeito. É o uso consciente, né? Em resumo. É bem isso, e tem que ficar claro para as pessoas, né? Porque as pessoas muito se questionam, e é uma pergunta que eu acho muito engraçada, que ela sempre aparece, tanto para mim quanto para outras pessoas pretas que trabalham não só na parte de pesquisa, mas como na parte de criação, que é essa questão da apropriação cultural. Mas as pessoas não se dão conta que qualquer coisa que a gente vai usar de qualquer cultura é uma apropriação. Né? Então, não é só da cultura afro. Então, se a gente pode pensar Teve uma vez uma aluna que falou assim: eu comprei um colar na Indonésia porque eu achei muito bonito. E aí eu falei assim: bacana, e qual a simbologia, qual não sei o quê? Porque era um colar tradicional para as famílias lá, e ela comprou só porque ela achou bonito. Ela falou assim: não sei. Eu falei assim: mas qual foi o sentido de você comprar essa peça? Se você não sabe nem a história que tem por trás dela. Então, foi só a beleza que te atraiu? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Quando a gente vai comprar um acessório indígena, né? Também tem que tomar esse cuidado. É lógico que existem peças que são produzidas realmente só para comercialização, que ela não carrega simbolismo nenhum. É que essas pessoas também, a gente precisa se manter. Né? Então, a gente faz peças que são destinadas à venda. Só que existem peças que são tradicionais, tem peças que são simbólicas, que são religiosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os elementos. Né? O porquê que eu vou usar aqui. Então, é ter essa consciência mesmo do que eu vou usar, do que é permitido eu usar e até que ponto eu me permito usar. Eu acho que ter consciência disso, o consumo e o uso é super tranquilo. Esse exemplo que você trouxe foi muito interessante porque já entra também uma questão de consumo consciente, né? Essa questão do consumo massificado que tanto vemos por aí. A pessoa olhou, comprou e não sabe nem por que aquela peça faz sentido. Sim, e ela trouxe de uma forma tão banal que ficou, acho que pior do que só usar a peça, sabe? Porque ela veio trazer um colar para a aula, tudo, e eu vi que era um elemento tradicional, e aí eu perguntei.
para ela por que ela comprou aquilo. E aí, na resposta, eu falei assim: nossa, não. Eu falei assim: espero que essa aula acaba fazendo ela refletir e pelo menos entender o porquê daquele elemento. Ah, com certeza fez, o tanto que pudemos refletir neste episódio. Mas finalizamos por aqui mais um episódio do PodFem. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e agradecer especialmente a você, Cíntia, por ter topado participar. Foi incrível, sua participação foi maravilhosa e agregou demais nesse episódio sobre moda afro-brasileira. Então, muito obrigada, viu? É isso, eu que agradeço pelo convite. Né? Eu me ponho à disposição para outros episódios, se você quiser, para a gente conversar, porque esses são temas que a gente sempre tem que acabar batendo aí um pouco na tecla, e tem muitas coisas ainda a construir, né? E a gente trazer para as pessoas, porque informação nunca é demais. Né? E muito obrigada e parabéns pelo programa. Continue assim e que tenham muitas entrevistas interessantes pelo caminho. Bom saber que vocês colocam à disposição de vir mais vezes ao PodFem, viu? Quem sabe? Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio do PodFem.